Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Hoje, sexta-feira, 7 de novembro de 2025. A partir de agora, você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz Brito. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos de rádio ligado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta sexta-feira. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Sexta-feira nublada com chuva forte durante o dia. À noite a chuva diminui de intensidade, mas não para. Mínima de 21 com a máxima de 26. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando, né? Muita informação no seu rádio, é claro, a partir de agora. Um excelente almoço para você que está acompanhando a nossa programação. Samuel Tadeu e ouvintes, né? Chuvas aí nesta sexta-feira em toda a nossa região. Sábado também com chuvas, correto? Né? Temos aí quanto por cento, rapaz? Acabei me perdendo aqui, 65% no sábado. No domingo também nós temos chuva, 73%, né? 18 milímetros. No sábado nós temos aí 10 milímetros, né? Segunda-feira também 9 milímetros, né? Com possibilidade de ir para 71%. Na terça-feira já não temos chuva, né? Tende aí a dar uma estiada até o sábado, dia 17, quando a chuva retorna novamente aqui à nossa região. Portanto, muita chuva em toda a região, né? E a população, claro, agradece. Estamos ainda precisando muito, né? As chuvas apenas estão começando, ok? Gente, ainda hoje temos uma entrevista aqui com o Dr. Marco Covas. Hoje vamos estar falando aí sobre o Novembro Azul e também sobre o câncer de próstata, tá bom? Fique ligado com a gente por aqui. E a gente começa falando, infelizmente, uma notícia muito triste, né? Que a gente recebeu hoje. Para noticiar, diz o seguinte: caminhoneiro de Dom Basílio morre em acidente envolvendo 3 veículos na Fernão Dias, em Minas Gerais. Um grave acidente na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais, resultou na morte do motorista Danilo Pereira, morador de Dom Basílio, portanto aí na quinta-feira, dia 6. A colisão ocorreu aí no quilômetro 832 da pista, no sentido Belo Horizonte, nas proximidades de São Sebastião da Bela Vista. De acordo com informações da concessionária Arteris, o acidente envolveu uma carreta, um caminhão e uma van. Testemunhas relataram que o caminhão conduzido por Danilo bateu na traseira da carreta, sendo atingido logo em seguida por uma van que vinha atrás. Com o impacto, o trânsito ficou completamente bloqueado no trecho, gerando um longo engarrafamento. Equipes da concessionária e da Polícia Civil foram acionados para prestar socorro e realizar a perícia no local. O corpo de Danilo Pereira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML. As autoridades investigam as circunstâncias que levaram à tragédia. Não há informações sobre a liberação total da rodovia. Infelizmente, né? Essa informação chegou pra gente, né? Portanto, já ontem esse acidente ocorreu no fim da tarde e fica que a gente expressa os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares desse jovem aí, infelizmente, mais um caminhoneiro de Dom Basílio que a gente perde aí, vítima de acidente aí no trecho de Minas Gerais, desta vez lá na Fernão Dias, né? Então, um camarada aí, um rapaz muito querido, né? Realmente muito respeitado por todos aí no município de Dom Basílio. Fica aqui aí os nossos sentimentos, as nossas condolências a todos aí que realmente estão muito abalados e muito tristes com essa perda, viu? Jovem de Livramento de Nossa Senhora cria startup que revoluciona a medicina e recebe grande investimento do empreendedorismo brasileiro.
Com apenas 20 anos, o livramentense Henrique Moreira vem se destacando nacionalmente por sua atuação inovadora na área de tecnologia e da saúde. O jovem é fundador de uma startup de inteligência artificial que está revolucionando o atendimento médico no Brasil e que recentemente recebeu investimento dos criadores do Conquer, aliás, a escola de negócios avaliada em mais de 400 milhões. Em entrevista à Rádio Portal Sudoeste, Henrique contou que a ideia surgiu em outubro do ano passado durante uma conversa com uma amiga estudante de medicina. Ao saber que a mãe dela enfrentava dificuldades com a secretaria do consultório, ele recebeu a oportunidade de aplicar a inteligência artificial para automatizar o agendamento e o atendimento médico via WhatsApp, de forma humanizada e disponível 24 horas por dia. Percebi que a inteligência artificial poderia resolver esse problema, oferecendo um atendimento mais ágil, entendendo áudios, imagens e mantendo o contato com os pacientes, destacou o empreendedor. Com o apoio dos sócios, que são Estela Soares, a baiana, Rodrigo Coutinho e também Norival Brito, mineiros, o projeto foi desenvolvido em tempo recorde. Pouco tempo após a concepção da ideia, a equipe começou a trabalhar no produto e em 2 meses já havia conquistado 100 médicos cadastrados. No início deste ano, o número subiu para 250 usuários e em julho a empresa alcançou quase 9 milhões de faturamento, tornando-se uma das startups de crescimento mais acelerado da medicina brasileira. Atualmente, a tecnologia desenvolvida pela equipe está presente em mais de 400 consultórios, cerca de 30 hospitais e centenas de clínicas em todo o país. A plataforma atua como uma assistente digital inteligente capaz de agendar consultas e realizar marcações e fidelizar pacientes sem substituir a atuação humana, mas otimizando o atendimento com rapidez e eficiência. O crescimento exponencial da empresa chamou a atenção dos fundadores da Conquer, que decidiram investir no negócio após conhecer seus resultados e projeções de expansão. Embora os detalhes do contrato não possam ser divulgados, o investimento marca um novo capítulo na trajetória da startup, que pretende triplicar o número de usuários até o próximo ano e se consolidar como líder nacional em automação de atendimento médico. Abre aspas, queremos continuar revolucionando os consultórios e levar nossa tecnologia para cada vez mais profissionais da saúde no Brasil. Fecha aspas, afirmou Henrique. O jovem empreendedor também revelou que deve retornar a Livramento acompanhado dos sócios em dezembro. Muito bacana, né? Muito legal mesmo essa entrevista aí que o Henrique concedeu aqui pra gente, né? Para o jornalismo da Rádio Portal Sudoeste. E como é bom a gente ver, né? As pessoas aí desenvolvendo automações, desenvolvendo softwares, desenvolvendo aí, no caso aí dessa startup, né? Que realmente está revolucionando a medicina e que tem tudo aí para poder ter mais investimentos e um crescimento ainda maior, né? Facilitando a vida dessas pessoas aí que estão em casa ou mesmo através de um leito de hospital e que às vezes precisa aí de uma inteligência artificial para poder ajudar de alguma forma, né? Então é muito bacana, que bom. Outro dia a gente estava falando aqui do próprio Rafael, né? Que o adolescente que foi premiado aí, portanto, pela NASA, né? Entre outras coisas, olhando, observando, né? Asteroides e tal, observando os céus. E agora a gente tem, portanto, essa fera aí, né? O Henrique Moreira também se destacando, né? Com relação aí à criação de mais essa inteligência artificial, né? Esse startup aí, que realmente tem tudo, né? Para poder evoluir cada vez mais. Então, muito bacana. Projetos como esse realmente merecem todo o destaque, né? Olha, gente, incêndio próximo à escola causa pânico e deixa alunos intoxicados em Malhada de Pedras. Momentos de pânicos marcaram a tarde de terça-feira 4 em Malhada de Pedras, aqui no sudoeste baiano. O incêndio em uma área de vegetação próxima ao Centro Educacional de Tempo Integral Rui Barbosa gerou uma intensa nuvem de fumaça que invadiu o prédio escolar e provocou mal-estar em diversos alunos. O fogo teve início por volta das 13h15 e se espalhou rapidamente, impulsionado pelo calor intenso e pela vegetação seca. A direção da escola agiu com rapidez, evacuando o local para garantir a segurança de estudantes e funcionários.
De acordo com relatos de moradores, a rua que dá acesso à unidade ficou completamente encoberta pela fumaça, o que dificultou a saída das crianças. O setor de transporte escolar foi acionado às pressas para remover os alunos até o centro da cidade em uma operação marcada por tensão e correria. Pelo menos 7 estudantes precisaram de atendimento médico, receberam suporte de oxigênio e acompanhamento psicológico após inalarem a fumaça. As equipes de Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuaram no controle das chamas e na assistência às vítimas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. A principal suspeita é de queimada irregular, mas autoridades não descartam ação criminosa. O episódio reacende o alerta sobre o aumento dos focos de incêndio na região durante o período seco, reforçando a necessidade de campanhas de conscientização e fiscalização ambiental. A minha pergunta é: vão investigar para saber quem foi e receber a devida punição? É porque tem que ter. No mínimo aí, né? A Polícia Civil tem que investigar, tem que identificar e tem que indiciar quem foi o responsável por esse incêndio. Se era uma queimada controlada, se era alguma coisa aí ou não, com certeza está proibido nessa época do ano. Então tem que no mínimo ir pesquisar, investigar e indiciar o responsável. Na minha humilde opinião, outro dia a gente trouxe matéria aqui de 2 homens que morreram aqui carbonizados em Macaúbas, né? Também por conta de incêndio de vegetação, nessa época do ano em que o fogo se espalha com facilidade, o negócio é tenso, é complicado. Então, pelo amor de Deus, né? Não tem condições de negócio desse aí, nesse caso aí, prejudicando esses estudantes, vendo a hora causar aí uma tragédia, né? Uma tragédia, aí não dá, viu? É difícil. Olha, gente, homem é condenado a 16 anos de prisão por tentativa de homicídio em Dom Basílio. O Tribunal de Júri de Livramento de Nossa Senhora condenou Manuel Antônio Ribeiro a 16 anos de prisão pela tentativa de homicídio qualificado contra o Wilson Antônio de Jesus. O julgamento ocorreu na quarta-feira, dia 5, no Fórum Elemar Klinger Espínola e encerrou um dos casos de maior repercussão em Dom Basílio no ano passado. O crime aconteceu em setembro de 2024 na Praça São João, no centro. Na ocasião, Wilson foi atacado de surpresa e golpeado várias vezes com um facão, sofrendo ferimentos no pescoço, crânio, braço e clavícula. Socorrido pelo SAMU, ele foi levado ao Hospital Municipal de Dom Basílio e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Professor Magalhães Neto em Brumado, onde ficou internado na UTI. Durante a investigação, a polícia encontrou na casa do réu 2 espingardas, munições, armas brancas e um facão com marcas de sangue que teria sido usado no ataque. De acordo com a apuração, um antigo desentendimento entre os 2 homens teria motivado a agressão. No julgamento, o Ministério Público sustentou que o crime foi cometido por motivo fútil, de forma cruel e sem chance de defesa para a vítima. As qualificações foram acatadas pelos jurados. A promotora Ana Luísa Silva de Oliveira destacou a frieza do ato e a gravidade das provas apresentadas. A defesa de Manuel Antônio conseguiu o reconhecimento de forma privilegiada da tentativa, o que reduziu parte da pena. O crime de porte ilegal de arma foi absolvido pela condenação principal. Com a sentença lida, o juiz presidente do Tribunal do Júri determinou a execução imediata da pena. Manuel, que já estava preso preventivamente, foi levado de volta ao Conjunto Penal de Brumado, onde permanece custodiado. A decisão ainda pode ser contestada junto ao Tribunal de Justiça da Bahia. Então tá aí, né? Então tá aí toda essa situação. Portanto, né, deste caso ocorrido ano passado lá em Dom Basílio, tá bom, gente? Brumado, moradores do distrito de Umburanas cobram obras de drenagem após alagamentos registrados nesta quinta-feira, ontem, dia 6. As chuvas que voltaram a cair em Brumado na tarde desta quinta-feira, dia 6, voltaram a expor um velho problema enfrentado pelos moradores do distrito de Umburanas. O alagamento de ruas e casas, a enxurrada transformou vias em verdadeiros rios e invadiu residências, trazendo prejuízos e indignação à comunidade. De acordo com os moradores, o cenário se repete a cada chuva mais intensa, sem que medidas efetivas sejam tomadas pelo poder público. A gente já perdeu móveis, alimentos e até roupas. Toda vez que chove é o mesmo sofrimento, desabafou uma moradora, destacando a falta de drenagem e de infraestrutura adequada no local. A população cobra uma ação imediata da Prefeitura de Brumado sobre gestão do prefeito Fabrício Abrantes, do Avante. Eles reivindicam que a execução de obras, também do escoamento pluvial e melhorias urbanas que possam evitar novos transtornos. Enquanto aguardam uma resposta do Executivo, os moradores seguem
convivendo com a incerteza e o medo de ver a água invadindo suas casas novamente a cada mudança no tempo. Rapaz, lamentável, né? Lamentável. A gente torce, fica feliz aí com a chuva e tal, mas realmente esses transtornos são causados aí, né, por esse tempo aí. É claro que aí o poder público ele tem que tomar sim providências, né? Tem que fazer alguma coisa para poder evitar que isso ocorra, né? Então tem que ter medidas aí com relação a esses problemas, tá bom? Gente, havíamos prometido que hoje temos uma entrevista bem legal, bem bacana mesmo e muito importante, né, com o Dr. Mark Covas, neurologista e também cirurgião aí da Clínica IME, falando aí pra gente um pouco sobre o Novembro Azul, sobre também aí a conscientização do câncer de próstata. Esse e outros assuntos, é claro, a gente vai trazer para você hoje aqui no decorrer do nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Doutor Marcos já se encontra por aqui. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Luiz, tudo bem? É uma satisfação estar aqui mais uma vez, podendo trocar essa ideia contigo. Prazer é todo nosso, doutor. Sempre que o senhor vem aqui, a gente sabe que o assunto é bem legal, é bem interessante, principalmente num mês tão importante que é aí o Novembro Azul, né? Aliás, todos os meses são importantes quando se trata de cuidar da saúde, mas a campanha também, é claro, dá uma fortalecida maior ainda. Eu tenho certeza que tem muito assunto para poder a gente comentar sobre isso. Doutor, já que a gente está hoje com esse tema tão importante e nosso bate-papo está só começando, e a gente falando ainda sobre as cores aí, sobre os meses e tal, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: qual a importância aí do Novembro Azul? Bom, o Novembro Azul foi inicialmente, né, um movimento que começou na Austrália, né, em 2003, né, já se vai bastante tempo. E o novembro, ele é considerado o mês do cuidado do homem, né, porque assim, o homem tem um perfil um pouco diferente da mulher, né. A mulher tem aquele cuidado mais a miúde, ela cuida mais, ela faz seus preventivos, ela acompanha. O homem é muito focado no trabalho, no serviço e tal e tudo, e muitas vezes ele não se cuida tanto quanto deveria, né? Então, assim, tanto é que o homem, ele vive menos do que a mulher, em termos de, né, longevidade. Acha que tem a saúde de ferro. Ele acha que quanto menos ele for no médico é melhor, né? Ele, não, aqui eu tô ótimo, nunca fui no médico, tenho 60 anos, nunca fui no médico. Ele acha que aquilo ali é a coisa mais linda do mundo, né? E, na verdade, é o contrário, né? Quanto mais você se cuida, melhor seria. Então, o novembro é um mês que foi considerado o mês do cuidado do homem, né? Então, o Novembro Azul, na Austrália, em 2003, iniciou-se porque 17 de novembro é o dia mundial de combate ao câncer de próstata. Então, associou-se o mês de novembro a esses cuidados. O Brasil absorveu isso depois de 5 anos. Então, 2008 começou-se um movimento no Brasil. A Sociedade Brasileira de Urologia lançou essa campanha do Novembro Azul e foi assim muito bem recebida por toda a população, né? É um mês de alerta, né? Para que as pessoas, os homens, se previnam. Uma coisa que eu gostei que copiaram de lá de fora é que realmente é importante, né? Sim. Eu vou te falar um negócio, o brasileiro gosta de ficar valorizando o que vem de fora e tal, mas nesse caso aqui realmente valeu a pena, viu? Muito importante. Perfeito. Doutor, é o seguinte, qual o que é a próstata e qual a sua função? A próstata, ele é um órgão, né, como qualquer outro, como tem um coração, como tem o rim, como tem o fígado, ele é um órgão como qualquer outro, que ele é do tamanho de mais ou menos assim, vamos dizer, uma pera, né, um pouquinho menor do que uma pera, né, e ele tem a função de produzir um líquido que alimenta o espermatozoide, né? Então, o líquido prostático, ele alimenta o espermatozoide. Alguns raríssimos pacientes que nascem sem a próstata, eles não conseguem gerar filhos, né? Então, os eunucos, né, nascem sem próstata, então ele não consegue gerar filho. Então, nós estamos aqui conversando hoje e os ouvintes também estão ouvindo graças à próstata, porque sem ela nós não estaríamos aqui. Então, é um órgão que pouca gente sabe para que serve. Tem paciente que fala que só serve para dar dor de cabeça. Doutor, essa próstata serve para quê? Não, para mim só para fazer exame, porque eu não sei para que é que serve. Mas na verdade ela tem uma função muito importante, que é a função reprodutiva. Sem ela a gente não conseguiria reproduzir, o espermatozoide não conseguiria se alimentar até chegar no óvulo, né? O senhor falou aí que sem a próstata não conseguiria reproduzir essa coisa toda. Agora, a gente vai até chegar nisso lá mais na frente, mas o prazer sentiria normalmente. Isso, você tem o processo ejaculatório e tudo bem, mas um dos componentes da ejaculação é o líquido prostático, e se tiver ausente, o espermatozoide morre em poucos segundos quando ele é ejaculado, então você não conseguiria engravidar. Entendi, né?
Ô doutor, o exame de sangue ainda é utilizado para detectar alguma alteração da próstata? Quais são eles? O exame, isso é uma pergunta bem interessante, Luiz, porque é o seguinte, o PSA, né, que é uma sigla em inglês do exame Prostate Specific Antigen, que é uma proteína que é produzida pela próstata, né? Ele é importante na avaliação da próstata, mas ele não é exclusivo, ele não é suficiente para avaliar a próstata, né? Ele mostra se existe algumas alterações na próstata, em alguns tipos de alterações. Existem muitas alterações da próstata que o PSA não se altera. Às vezes o paciente está com câncer de próstata, quase 30-40% dos cânceres de próstata, o PSA não se altera. Então o paciente está ali com um exame de sangue normal e quando você faz o toque retal, você vê uma área endurecida, você nota um nódulo, uma calcificação, uma área mais endurecida, e isso o PSA dele está normal, né? Então isso é um erro que se comete com muita frequência. O paciente faz somente o PSA, tá normal, e ele acha que o PSA tá normal, que ele não tem nada na próstata, que ele não precisa fazer o exame de toque retal e não precisa fazer alguns exames de imagem. E isso realmente é um erro que por vezes custa até a vida do paciente, porque muitas vezes ele começa a sentir, aí ele começa a procurar. Quando ele vai procurar, ele já tem anos de doença com o PSA normal, né? Então quando a gente vai correr atrás, algumas vezes a gente consegue e outras não. Então assim, não dá para dizer, todo exame eu acredito que seja importante, mas de certa forma o PSA ele meio que induz o paciente ao erro, né? Assim, ele fica enganado, ele é importante, né? Ele é importante para complemento, né? A gente tem pacientes com próstata bastante alteradas, com PSA normal, e a gente tem PSAs muito altos com a próstata normal, né? Então assim, existe o chamado falso positivo e o falso negativo, né? Então, agora, quando você associa o toque retal o PSA, a alguns exames de imagem quando necessário, né? Aí você sim tem uma sensibilidade, uma especificidade bem alta para detectar não só o câncer da próstata, como para detectar também o aumento do volume da próstata, detectar atrofia prostática, detectar focos de prostatite, que é inflamação, detectar aumento da próstata sem crescimento. Não é toda doença da próstata que é câncer, né? Existem muitos outros tipos de doença de próstata que não é câncer e que são tratados às vezes com medicamento ou cirurgia, mas que não são câncer. Mas o câncer, sem dúvida, é o que dá a mortalidade, né? Exatamente. Que inclusive, Luiz, só para complementar, nós temos aí aproximadamente do ano passado para cá 71 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. 71 mil novos? Se você colocar 71 mil novos casos dividido por 365, que é a quantidade de dias do ano, e dividido por 24 horas, que é a quantidade de horas do dia, dá mais ou menos 8 a 10 casos por dia de câncer de próstata, né? Meu Deus. Então assim, é uma incidência muito grande, né? De câncer, de novos casos diagnosticados, né? Nesses diagnósticos, doutor, a maioria deles é feito de forma precoce ou a maioria já está em estado avançado? Isso é uma boa pergunta. Antigamente a gente detectava a maioria dos casos no estágio tardio, né? Muitas vezes nem se detectava. Se você tem um parente que morava por aqui na região, você vai ver, não, meu avô morreu das uretras lá na roça, isso. Não sei quem morreu com a urina trancada lá em tal lugar. Isso já era o problema prostático, que não tinha um diagnóstico, não tinha um médico aqui para diagnosticar, não tinha os aparelhos. Então, a tecnologia que você tem hoje, a tecnologia que se tem. Mas isso sempre houve, né? Mas ultimamente, com os métodos diagnósticos cada vez mais precoces, a gente tem conseguido diagnosticar com mais frequência, mas os casos têm sido diagnosticados mais precocemente, né? Inclusive, houve uma incidência no ano passado para cá de aumento de câncer de próstata em 32% nos pacientes jovens, que são pacientes de 40 a 49 anos. Aumentou 32% a incidência, porque a gente tem conseguido descobrir mais cedo. Agora a mortalidade tem diminuído, porque a gente tem conseguido recuperar e curar os pacientes, entendeu? Interessante, viu? Agora 12h33. Olha, doutor, é o seguinte, vamos prosseguindo aqui, você que acabou de ligar o seu rádio, estamos aí nessa entrevista bem bacana com o doutor Mark Covas sobre o Novembro Azul e também sobre o câncer de próstata e saúde do homem. Quais os primeiros sintomas, doutor, do câncer de próstata? Esse é justamente o problema, Luiz, porque a depender da onde surja o tumor da próstata, 85% dos tumores de próstata, eles são periféricos. Imagine essa pera que eu falei para vocês, que era a próstata. Isso. E aí você tem uma caneta que atravessa essa pera, vamos dizer assim. Essa caneta seria a uretra, o canal da urina. Então, 85% dos tumores de próstata, eles são periféricos, eles são na casca da pera.
Então, o canal da urina, ele fica livre. O paciente, ele urina normal, ele pode estar com aquele carocinho na borda da pera ali e ele está urinando sem problema. Ele só vai começar a sentir alguma coisa quando esse caroço crescer o suficiente para atravessar a pera e pegar nessa caneta, que é o canal da urina, né? Então aí lá se vão muitos anos. Então a maioria dos pacientes com câncer de próstata, eles não tem nenhuma queixa, né? Eles urinam bem, eles não têm desconforto, eles estão normais. Mas quando você faz o toque, que você palpa essa base da pera, você vê uma região endurecida. Aí você diagnostica e cura, né? Quando você deixa esse caroço crescer o suficiente para começar a dar sintoma, muitas vezes essa doença já pegou a bexiga, já pegou o reto, já está numa situação mais complicada, você só consegue fazer medidas paliativas. Então, assim, a maioria dos tumores de próstata não dá sintoma, né? No estágio inicial. Quando começa algum sintoma, aumenta a frequência urinária, você ia só uma vez à noite, passa a ir 2, 3 vezes à noite no banheiro. Você não urinava clarinho, passa a urinar mais escuro, urinar com sangue na urina. Às vezes você sente ardor no canal da urina. Então são sintomas inespecíficos. Vale também destacar que você pode também urinar com mais frequência e não ter câncer de próstata. Você pode ter só uma infecção de urina, você pode ter só uma inflamação na próstata e não ter nada a ver com câncer. É que eu já ia perguntar, os sintomas se confundem. Se pode realmente confundir com outros sintomas de alguma outra doença. Pode, tem vários sintomas que são bem parecidos, né? A gente tem paciente com bastante sintoma, urinando muito, com muita frequência e urinando com dificuldade, essa próstata começa a crescer, apertar o canal da urina, o paciente começa a urinar com dificuldade e tudo, e não é câncer. E algumas vezes pode ser, somente os equipamentos é que vão identificar o que é que está acontecendo e qual é a melhor forma de tratar. Pelo sintoma sozinho, assim, você não consegue saber se é câncer ou não. Então tá aí, né? Doutor, é o seguinte, nós vamos entrar no assunto agora, uma pergunta agora que eu acho que muito interessa aí aos homens, né? Aliás, todas as perguntas interessam aos homens, mas essa aqui eu vou dizer assim, deixa a mente um pouquinho mais aguçada, porque diz respeito aí a libido, né? A gente pergunta o seguinte, é verdade que quando se retira a próstata o homem perde a libido? Isso também é um tabu realmente bem interessante, uma dúvida. Muitos homens têm receio às vezes de fazer o exame de próstata, de buscar o tratamento da próstata por causa dessa questão da libido e da potência, né? É preciso separar as coisas. O tratamento da próstata, ele não causa diminuição da libido e nem diminuição da potência, o tratamento medicamentoso. Alguns tipos de cirurgia podem causar dificuldade de potência, né? Porque a depender da localização do tumor, você tem que tirar a próstata toda e o nervo da potência, ele passa colado na próstata. Então, às vezes, a depender da localização do câncer, você tem que tirar a próstata junto com o tumor. Então, aí a potência do paciente diminui, né? Mas tem muitos tratamentos de cirurgia de próstata que você não mexe no nervo. Então, a potência do paciente fica igual ou até melhor, porque você tira uma doença que estava no seu organismo e aí a potência não muda nada. O paciente acha que toda cirurgia de próstata vai dar impotência. Então, isso realmente causa um estigma ainda maior e um receio ainda maior de fazer os exames da próstata, mas isso não é verdade. Eu achei interessante o senhor dizer o seguinte, que quando retira, dependendo da situação, quando retira o problema, na verdade pode até melhorar. Sim. Então tá aí, né? Os homens de plantão aí que estão aí nos acompanhando, né? Estão nos ouvindo aí. É comum, doutor, no caso, esse erro aí, esse nervo ser atingido e acabar perdendo aí, ou esse índice hoje é pequeno, é raro? Depende muito. Quando é uma malignidade, um câncer realmente maligno, bem infiltrativo, muitas vezes acontece, porque como os cânceres de próstata eles são periféricos, 85% eles são periféricos, então muitas vezes ele pega esse nervo da próstata. Então aí é o tratamento cirúrgico. Claro que o especialista vai explicar antes ao paciente todas as implicações da cirurgia, né? Se isso vai causar algum problema de potência ou não, e tudo isso tem que ser explicado antes, né? O médico, o especialista, ele já consegue prever de certa forma em cada caso se vai ter ou não, né? Sim, consegue prever qual a probabilidade disso acontecer. Isso tem que ser passado ao paciente antes da cirurgia. E naqueles casos, em muitos casos que o tratamento ele é medicamentoso ou cirúrgico, mas que não vai interferir na potência, o especialista também tem que orientar que isso não vai ter influência na questão sexual dele. Então tá aí, né? Olha, gente, então vamos prosseguindo por aqui, né? Esse é o nosso bate-papo de hoje, a nossa entrevista aí com o Dr. Marco Covas, né? Cirurgião e também urologista aí da clínica IME. A gente vai prosseguindo por aqui, trazendo aí mais informações, mais perguntas aqui da nossa pauta.
Doutor, é o seguinte, por que ainda existe tanto tabu em torno dos exames preventivos, especialmente aí o exame do toque retal, né? A gente sabe que o exame do toque retal hoje, como o senhor já deixou claro aí, ele é o principal aí para detectar algum problema ou não na próstata, né? Porque o senhor já falou aí que o exame de sangue, ele pode dar ou não alguma alteração, e dando alteração pode ser que não tenha nada na próstata, e não dando alteração também pode ser que tenha. Perfeito. Por que ainda existe tanto aí essa questão desse tabu em torno desse exame preventivo? Na verdade, Luiz, eu acho que é mais a questão mesmo cultural, sabe? Porque em outros países mais desenvolvidos e tudo, isso acontece com menos frequência, né? Claro que todo lugar ainda tem um pouco do preconceito, do tabu, mas no Brasil existe ainda isso, embora isso tenha melhorado bastante, né? Como eu até falei há pouco, a gente tem conseguido diagnosticar doenças com mais frequência, tratado e curado pacientes com mais frequência. 90% dos cânceres de próstata a gente consegue, se tratado cedo, tem 90% de chance de cura, né? Que é um número assim muito bom, né? Você curar 90% das pessoas que você consegue diagnosticar é fantástico, né? Então poucos cânceres têm essa incidência, e o câncer de próstata tem essa incidência de cura tão alta quando diagnosticado cedo. Mas ainda tem o tabu do toque retal, né? Pessoal, principalmente os mais antigos, né? Pessoal mais, aquela geração intermediária para um pouco mais velhos, eles têm aquele tabu de não fazer o toque retal, de achar que aquilo ali vai tirar a masculinidade dele, ele vai achar que ele não é mais homem por causa daquilo e tal, sem saber que o homem, quando ele se cuida, que ele enfrenta aquilo ali, que ele faz a prevenção, ele tá mostrando mais ainda que ele é realmente macho, né? Que ele tá indo lá fazer, que ele enfrenta, não, tem que fazer o exame, vamos fazer, tem que cuidar, vamos cuidar, tem que tomar o remédio, a gente toma. Então, esse realmente, a masculinidade tá aí, em você enfrentar o problema e correr atrás. Você ficar esquivando do problema com medo de fazer, fica parecendo que tem que provar a masculinidade aqui não tá muito, aí, né? Aí fica parecendo que tá na dúvida da masculinidade, né? Então exame super rápido de 6-8 segundos, é indolor, é um exame que dá muita característica pra gente, ajuda muito, e é um exame bem tranquilo, né? É mais mesmo o tabu, às vezes no bar o pessoal conversa, faz piada e tal, aquela brincadeirinha, coisa toda, o pessoal fica, mas é uma coisa que a gente tem conseguido melhorar muito, né? E o trabalho seu aqui na Portal, sem dúvida, é fundamental para isso, né? Levar informação de qualidade para os leitores é o primeiro passo, né? De vencer esses tabus que a gente tem conseguido. Antes de prosseguir com as nossas pautas aqui, doutor, tem uma entrevista uma pergunta do nosso ouvinte, né? Ele manda o seguinte: aqui é o Adriano de Brumado, gostaria de saber quando a próstata está grande, se tem medicamento para isso. Isso, essa pergunta é bem interessante, porque a gente tem falado aqui de cirurgia, né, de próstata e tal, as questões dos efeitos colaterais. Mas nem sempre precisa de cirurgia, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente consegue tratar as doenças da próstata, na grande maioria das vezes, sem cirurgia, né? Então, quando é um câncer de próstata, aí a gente já muda um pouco, que aí já existe, as opções já são menos, radioterapia, cirurgia e tal. Mas a maioria das doenças de próstata não são câncer, né? Então, a maioria é crescimento pela idade, né? A maioria dos homens, a partir de 40 anos, essa próstata começa a crescer um pouco, né? E quando chega ali próximo dos 70, 80 anos, a grande maioria está com a próstata crescida mesmo. E a gente já consegue, fazendo acompanhamento anual, quando ela começa a crescer um pouco, a gente consegue com medicamento controlar bem isso, né? A cirurgia fica para aqueles casos reservados quando o medicamento não funciona, que são os casos mais raros, né? Ou então quando o paciente deixa para tratar muito lá na frente, que a próstata já cresceu demais, então aí o medicamento já não é suficiente. Mas na maioria das vezes a gente consegue com o medicamento equilibrar bem. Então tá aí, né? Importante ressaltar isso aí, esclarecer, porque às vezes o camarada fica cismado, né? Não, porque se eu for fazer exame com o médico e tal, eu vou ter que retirar a próstata e tudo. Nem sempre vai ter que retirar. Perfeito. Às vezes a própria medicação já resolve, né? Exatamente. Vamos lá. Doutor, é o seguinte, em que idade o homem deve começar a fazer os exames preventivos? E gostaria de saber do senhor o seguinte: há grupos que precisam iniciar antes? Isso é bem interessante também, Luiz, porque é o seguinte, a ASBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, recomenda que quando você tem toda a sua família, eles passam no especialista, eles nunca precisaram operar a próstata, seu pai, irmão, tio, avô,
todo mundo passa no especialista. Ninguém nunca precisou operar, ninguém nunca precisou tomar medicamento, ninguém tem histórico familiar de problema de próstata, então você pode começar com 45 anos a fazer sua prevenção, né? Quando você tem na família algum caso, irmão, tio, pai, que precisou tomar remédio, que precisou fazer cirurgia, então significa que você tem ali a genética um pouco favorável a ter algum problema, né? Não quer dizer que vai ter, mas tem uma genética um pouco favorável. Então, você deve começar, em vez de 45, você deve começar com 40 anos, né? Mesmo que você não sinta nada. Como eu falei, a maioria das vezes a gente realmente não sente, né? Agora, em relação aos grupos etários que você perguntou, existe algumas atitudes e algumas pessoas que têm um pouco mais de tendência a ter câncer de próstata, né? Pacientes que se alimentam muito de gorduras e frituras, né? Eles têm uma tendência maior de ter problema prostático do que aqueles que não se alimentam dessa forma, né? Não é todo mundo que come gordura que vai ter câncer, mas existe uma tendência maior dos ácidos graxos saturados, né? E insaturados, eles causam uma alteração no metabolismo da próstata, e isso aumenta a chance de câncer de próstata. Então, o churrasquinho do final de semana, vamos segurar um pouquinho aí, né? É importante. Outra coisa também em relação à genética, é a cor. Os pacientes negros, eles têm mais chance de ter câncer de próstata do que os pacientes brancos. Isso, no Brasil, a gente não leva muito em consideração. Por quê? Porque no Brasil não tem ninguém branco totalmente e não tem ninguém negro totalmente. É tudo uma mistura muito de cor, né? Então a gente aqui é mulato, cafuso, né? Então, às vezes a pessoa de pele branca, ela pode ter na genética até um pouco mais de negro do que aquele de pele mais escura, né? Então, a cor da pele não quer dizer necessariamente que você tem a genética para mais ou para menos. Mas os pacientes exclusivamente negros, eles têm um pouco mais de tendência de ter câncer de próstata do que os brancos. No Brasil, a gente não usa muito isso em consideração por causa da mistura, né? E paciente que tem caso na família, né? Se você tem um caso na família, sua chance aumenta em 6 vezes de ter câncer de próstata. Se você tem 2 casos na família, sua chance aumenta em 11 vezes de ter câncer de próstata. Então, assim, saber o histórico, como é que está o exame do seu pai, do seu tio, como é que foi o exame do seu avô, é importante para tentar mensurar um pouco o seu risco. O que é, na minha opinião, difícil, porque naquela época bem lá difícil. E tal, né, realmente saber, então, na via das dúvidas, meu amigo, completou 40 anos, médico urologista, já marca logo, então, para poder já fazer o acompanhamento, né? É importante. O senhor falou aí sobre a questão aí do estilo de vida e tal, uma coisa ou outra. Eu tenho uma pergunta aqui justamente sobre o estilo de vida, se influencia o risco de desenvolver câncer de próstata. E aí eu entro nessa questão aqui, o seguinte, e a atividade física pode ajudar a prevenir? Isso é bem importante também, porque a atividade física, ela previne várias coisas, né? Ela melhora a questão cardiovascular, ela melhora a circulação do sangue, ela melhora a questão da drenagem linfática do organismo, né? Ela melhora a questão da circulação do sangue na pelve, com isso as defesas chegam melhor na próstata e na bexiga, né? Então, assim, até mesmo a recuperação do tratamento, quando o paciente pratica atividade física, ele se recupera melhor do tratamento do que aquele paciente sedentário que nunca praticou nada, aquele paciente mais obeso, mais de sobrepeso. Então, assim, indiretamente sim, a questão da atividade física, ela melhora, né, a resposta ao tratamento. Em relação à incidência de ter mais câncer ou menos câncer, isso não tem relação, né? Você fazer atividade física aumentar ou não a incidência não, mas a recuperação do tratamento e, de modo geral, todo o organismo melhora muito, né? A parte cardiovascular e tudo, com certeza é importante. E previne outras doenças além da próstata. Sim, claro, inclusive até mesmo questão da saúde mental, uma coisa ou outra, né? E tudo, por aí vai. Doutor, é o seguinte, além do câncer, o senhor falou isso sobre outras doenças que podem afetar a próstata. O senhor pode dizer aí alguns 2 exemplos, ou talvez outros? Existem outras patologias, por exemplo, a patologia mais comum da próstata, a doença mais comum é o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata sem câncer, né? O paciente acima de 40 anos, a próstata começa a desenvolver um pouco, aumentar o volume, e como eu expliquei que tem aquela pera e aquela caneta atravessando a pera, né? Que é a uretra, então essa pera crescendo mais, ela começa a apertar esse canudo, né? Essa caneta, né? Então o paciente começa a diminuir mais a força do jato urinário. Era aquele paciente que urinava bem longe, passa a urinar mais perto, né? Então, aquilo ali é a próstata que pode estar se desenvolvendo,
né? E causar alguns sintomas desse tipo. Quando a próstata cresce somente para fora, ela não aperta esse canal da urina, o paciente não sente nada, a próstata está crescendo, está desenvolvendo e ele está sem sintoma, né? Que é justamente uma das queixas que a gente fala, né? Quando o paciente não procura, essa próstata pode estar desenvolvendo e ele não saber disso, né? Então, existe essa questão do crescimento prostático benigno, que você trata muitas vezes com remédio e algumas vezes com cirurgia, né? E existe também as inflamações de próstata, que é quando o paciente sente ardor na urina, queimou, as chamadas prostatites, né? Que também não tem nada a ver com câncer. Pega muito paciente jovem, Luiz, 30 anos, 30 e poucos anos, 20 anos, você fala, ué, mas eu tenho 20 anos e tenho um problema de próstata. Atinge essa idade? É, paciente jovem, né? Paciente, mas eu tô com 20 anos e tô com problema de próstata. O problema de próstata não é só depois de 40. Os problemas de próstata de câncer, eles são acima de 40 anos. Mas os problemas de próstata, de inflamação e tal, eles são pacientes mais jovens mesmo. Então, não é sempre que o paciente mais idoso vai ter o problema prostático. Às vezes o paciente jovem também pode ter. Doutor, no caso dessas doenças, outras anomalias aí que pode atingir a próstata sem ser o câncer de próstata, todas elas também exigem tratamento? Exigem tratamento, não todas exigem cirurgia, né? Por exemplo, as prostatites, que são inflamações na próstata, o tratamento é medicamentoso, através de antibióticos, analgésicos, alfa-bloqueadores e tudo, mas eles não são, a prostatite não inclui um tratamento cirúrgico, né? Então, assim, toda alteração prostática merece tratamento, mas nem todas as alterações prostáticas merecem cirurgia, né? Então, assim, depende muito de cada caso, depende da idade do paciente, depende do tipo de doença que ele tem. O que os equipamentos vão mostrar pra gente é que a gente vai definir qual é a melhor forma de conduzir. Ô, doutor, o senhor ainda tem até atendimento para poder realizar hoje à tarde, né? Então a gente está quase para poder encerrar aqui, mas temos algumas perguntas ainda. O câncer de próstata a gente sabe que tem cura quando diagnosticado precocemente, isso aqui não é novidade. Agora, teve algum caso assim, alguma incidência em tantos anos que o senhor tem aí de trabalho, de profissão, de diagnosticar algum paciente precocemente e mesmo assim ele ter alguns problemas mais sérios? Na verdade, assim, isso é bem raro de acontecer, né? Quando a gente diagnostica o câncer bem cedo, ainda que o câncer seja bem agressivo, né? Porque o câncer você pode diagnosticar ele cedo, intermediário ou avançado, né? E o câncer, mesmo inicial, ele pode ser um tipo de tumor agressivo. Ele está diagnosticado no início, mas ele é um câncer que evolui rapidamente, né? Então, quando você diagnostica ele cedo, mesmo que o tumor seja agressivo, você consegue resolver ele 90% das vezes, né? Claro que de 10, um ou outro é aquele tumor que realmente, mesmo você tratando ele cedo, aquele tumor ele é infiltrativo, mas na grande maioria das vezes você trata o paciente mesmo com um tumor bem difícil, bem agressivo, mas você consegue curar, né? Por isso que o segredo da doença é o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, mesmo que seja um tumor bem agressivo, mas você pegou ele bem no início, aquele nódulozinho pequeno, você tirou com tudo, deixou uma margem livre ali de segurança para a doença não voltar, tira com raiz e tudo, como diz o paciente, né? Você tira ali com raiz e tudo, então ele não volta, né? Mas se tem muito tempo, o paciente demora, não, eu vou ali, tomo um remédio, tomo uma coisa, vai na farmácia, tô conta própria, e toma ali, o vizinho tomou um remédio, ele vai e toma também, melhorou um pouquinho, daqui a 2 meses piorou, ele toma outro remédio, depois quando não tem jeito é que ele vai procurar o especialista, aqui a gente já perdeu um tempo importante. Então nisso aí a chance de cura diminui, mas diagnosticando cedo, 90% a gente cura. Doutor, quais os principais avanços no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata nos últimos anos? A gente até citou aqui, né, que lá atrás era uma coisa, década de 70, 80, 90, hoje estamos em pleno 2025. Isso, bastante. A gente evoluiu bastante, né? A medicina tem evoluído bastante em relação ao tratamento do câncer de próstata, né? Entre eles, a gente tem tratamentos chamados minimamente invasivos, né? Tratamentos que não precisam de cirurgias mais agressivas. Temos a cirurgia robótica, né? Que é uma cirurgia nova, né? Que relativamente nova dos Estados Unidos, que já está sendo amplamente usada aqui no Brasil, que é uma cirurgia que a gente faz por dentro, com uma incisãozinha mínima, quase que você não vê onde é que está o corte do paciente, e você consegue tirar a próstata toda, fazer as anastomoses, tudo direitinho. Uma cirurgia que ainda tem um custo elevado por conta da tecnologia envolvida, né? Mas que tem um resultado muito bom, né? E temos os tratamentos convencionais, né? Que costumam ser mais acessíveis aos pacientes e que também têm excelentes resultados. Ok. Doutor, depois do tratamento, como que é a qualidade de vida do paciente?
Isso vai depender muito do tipo de cirurgia, viu, Luiz? Tem pacientes que fazem somente radioterapia e tudo, então ele praticamente não muda nada na sua vida, né? Continua fazendo tudo, atividade, esporte, alimentação, tranquilo. Quando o paciente se submete a alguma cirurgia, a depender do tipo da cirurgia, tem algumas restrições em relação a repouso, né? Um tempo sem fazer determinados tipos de atividade, depois ele vai voltando às atividades normalmente até que haja uma cicatrização completa da região cirúrgica. Mas isso é analisado cada caso, né? Caso a caso a gente vai ver o que é que cada paciente precisa e a gente vai ajustando a necessidade de cada um a recuperação. Mas as recuperações cirúrgicas hoje em dia costumam ser muito boas. Quanto tempo demora, doutor, a recuperação após uma cirurgia de retirada da próstata? Normalmente depende do tipo. Quando você tira somente a próstata, né, com uma margem de segurança, normalmente o paciente aí com 60, 90 dias ele está bem recuperado, né? Às vezes você faz a cirurgia robótica, que é a recuperação um pouco mais rápida, né? E quando você faz a convencional, como a gente está na região aqui, que o paciente muitas vezes é de zona rural, ele vai muito para roça, pega muito peso, toma muito sol, aí realmente merece um cuidado um pouco maior, um repouso um pouco maior, porque vai forçar muito o organismo da parte física, né? Então às vezes ele fica aí 4, 6 meses até em uma recuperação, mas ele vai voltando gradativamente às atividades e com pouco tempo ele já está fazendo tudo normalmente. Bacana. Para finalizar aqui, praticamente finalizando, não sei se tem mais algum assunto que o senhor gostaria de tocar, que a gente não tenha tocado aqui ainda hoje, mas eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: qual a mensagem que o senhor deixaria aí aos homens que ainda têm essa resistência, né, em procurar aí o urologista? Na verdade, assim, é só entender que o médico especialista, ele não vai colocar uma doença no paciente. Às vezes a pessoa tem medo de ir porque tem medo de descobrir alguma coisa. O médico, ele não vai inventar uma coisa que não tem. Ele só vai descobrir o que já está lá, né? Então, se você for, se você não for, na verdade quem está perdendo é o próprio paciente que está deixando de descobrir cedo uma coisa que pode ser curado, né? Então, você diagnosticou ali cedo, você não está sentindo nada, você foi, identificou ali, você vai tocar a sua vida, né? Você imagine aí o número de mortes que tem, como eu te falei, né? Quantas famílias ficam sem um ente querido porque a pessoa achou que não devia ir, ou que vai tirar a masculinidade dele porque vai, ou porque isso, porque vai ouvir piada, né? Então, quantas famílias ficam ceifadas de estar com seu pai, de estar com seu avô, de estar com seu tio, por conta de falta de orientação, né? Então, não só o paciente, ele tem que ter o entendimento de que é necessário fazer o exame, porque ele vai correr atrás e vai descobrir o que tem cedo, e se não tiver nada, melhor ainda, só no outro ano que ele vem e pronto, né? Ele fica tranquilo, do que ele dormir todo dia de noite sabendo, será que eu tenho alguma coisa na próstata, será que eu não tenho? A dúvida. Rapaz, eu não vou não, porque eu tô com medo de ir e identificar alguma coisa e tal. Então, a dúvida às vezes é até pior do que o próprio problema, né? Então, você identificando, a prevenção é o segredo de tudo. E não só o paciente, como a família toda orientar, né, aquele paciente, porque quando sofre, não sofre só o paciente, sofre toda a família, a mulher, os filhos, todo mundo sofre com aquele paciente, com aquela patologia. Então, a família também tem um papel importante em orientar, às vezes o paciente é um pouquinho resistente, conversar e tal, porque os números têm mostrado que a gente tem conseguido salvar bastante pessoas com isso aí. Detalhe, viu, gente? Para encerrar aqui, o médico urologista também faz o seu acompanhamento, né? Só que com outro profissional, é isso? Perfeito, com certeza. Sem dúvida. Eita, descontrair um pouquinho, né? Porque o assunto certeza é sério e tudo, mas doutor, olha, é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui para fazer um bate-papo tão importante, tão legal aí sobre, né, essa questão da saúde do homem, do câncer de próstata também, coisa que eu nem imaginava, né? Por exemplo, essa questão aí de a próstata também ser atingida também por outras patologias, né? Enfim, então é um bate-papo muito importante. Outro dia teve aqui também a doutora Letícia, né? Falando aí sobre o câncer de mama, entre outras coisas. Então a gente fica muito feliz, a gente agradece a sua vida aqui na emissora, na Rádio Portal Sudoeste, e fica à vontade para poder a gente marcar outras vezes, viu? Com certeza, Luiz, eu que agradeço o convite mais uma vez. Às vezes peço até desculpa, que às vezes você insiste um pouco, às vezes eu não estou conseguindo vir aqui, mas a gente sempre dá um jeito de ter esse bate-papo, porque esse papel seu é fundamental, de levar informação para todos os ouvintes, informação. Muito melhor você saber por alguém que tem um treinamento do que você ficar ali na internet, olha uma coisa, olha outra. Tem muita coisa ali que é verdade, tem muita coisa que não é, né? Tem muita coisa que é exagero, que é mentira, então às vezes falseia um pouco o entendimento do paciente. Esse trabalho de divulgação, de levar informação aos leitores é fundamental. Isso está de parabéns, você e a Portal. Atendimento Obrigado. em Livramento?
Livramento, na quarta e sexta, estamos lá no IME já há 20 anos, lá no IME. Somente na clínica? Eu atendo lá na clínica. Porque estão inventando agora aí um atendimento online, né? Não sei como que é, por aplicativo, esse aí o senhor não está atendendo não, né? Até porque tempo não dá, né? Não, e o online por aplicativo é difícil de ser com uma qualidade boa, porque você não consegue fazer o toque retal, né? É verdade. Aí você pode até olhar um exame ou outro, mas o toque retal ele é fundamental, aí fica o exame pela metade, acaba que não funciona muito bem. Doutor, grande abraço pro senhor. Outro dia encontrei um amigo meu, falou, se eu não tivesse encontrado o doutor Marco, não sei como é que eu tava hoje, viu? Obrigado, então, Luiz. Desde Deus mandou esse feedback pro senhor aí. Um abraço aos ouvintes, obrigado aí pelo convite. Um abraço, doutor, uma ótima tarde. Então tá aí, viu, gente? Bate-papo muito bacana, muito interessante aqui com o doutor Marco Covas, tá bom? O motorista de Dom Basílio colide com um cavalo na BA-152 em Paramirim. Um acidente registrado na madrugada de quarta-feira 5 na BA-152, trecho do município de Paramirim, quase terminou em tragédia. O motorista Josué Lima, morador de Dom Basílio, colidiu o veículo que conduzia contra um cavalo nas imediações do aeroporto de Paramirim quando retornava para casa. Segundo o relator, o acidente ocorreu por volta da 00:20, quando o animal apareceu repentinamente na pista. Eu estava a cerca de 90 km por hora e só pensei em uma coisa: se eu desviar, eu capoto. Então pisei no freio e esperei a pancada, contou Josué. Apesar do impacto, ele sofreu apenas ferimentos leves e levou 2 pontos no braço. O cavalo, no entanto, teve 4 patas quebradas e acabou sendo retirado do local pela manhã. A polícia militar esteve na rodovia e prestou apoio durante a madrugada, permanecendo no trecho até cerca de 2h40 para garantir a segurança e evitar novos acidentes. Indignado, o motorista fez um apelo às autoridades pela falta de fiscalização em relação aos animais soltos nas estradas da região. Quantas famílias já perderam a vida por causa disso? Até quando esses animais soltos na pista vão continuar colocando vidas em risco? Questionou. O prejuízo material foi estimado em aproximadamente R$5.000. Josué reforçou a necessidade de medidas urgentes para prevenir novos casos semelhantes na BA-152. Que susto, né? Que susto, lamentável essa situação aí, né? E a gente todo dia falando, tem animal na rodovia, tem que tomar providência, tem animal na rodovia, mas tomar providência que é bom, nada, never, né? E o povo só perdendo a vida. Infelizmente, lamentável toda essa situação, e tá certo ele, tem que se dignar mesmo, tem que cobrar, tem que colocar a boca no trombone, porque do jeito que tá não dá, né? Não tem condições, isso é um absurdo, viu? Lamentável. Olha, gente, tentativa de ligação clandestina causa interrupção no abastecimento de água em Brumado e Malhada de Pedras. Uma tentativa mal sucedida de ligação clandestina provocou um grande vazamento em um trecho da adutora que transporta a água bruta da barragem de Cristalândia até a estação de tratamento de Brumado. O incidente ocorreu na manhã de ontem 6 e foi motivado pelo uso irregular da água para irrigação agrícola. Devido ao rompimento, o bombeamento precisou ser interrompido, afetando o abastecimento dos municípios de Brumado e Malhada de Pedras. Equipes técnicas da Embasa atuaram durante toda a noite e conseguiram concluir o reparo na madrugada desta sexta-feira 7. O fornecimento de água foi retomado de forma gradativa ao longo do dia. O gerente regional da Embasa, Leonmar Silva, lamentou a situação e destacou que a prática de gatos, né, na adutora é recorrente. É lamentável ver essa prática de ligações clandestinas ao longo dos 43 quilômetros dessa adutora. Continue sendo praticada, apesar de várias operações de combate realizadas pela Embasa, com apoio das polícias civil e militar. Nos últimos 12 meses, já registramos 10 boletins de ocorrência por furto de água e o de ontem se soma a esse número. O mais nocivo dessa prática é o prejuízo para milhares de pessoas que ficam sem água para suas necessidades, afirmou. A Embasa reforçou que ações de fiscalização e combate a furtos de água continuarão sendo realizadas para evitar novos prejuízos à população. Sabe por que já encontrou aí mais de 10 boletins foram feitos? Continua encontrando gatos? Porque os responsáveis não são punidos devidamente. Na hora que punir realmente da forma que deve ser punido, nunca mais vai encontrar gato em lugar nenhum. Né? Mas encontra em contar e ficar por isso mesmo, realizou o boletim, tá bom, a Polícia Civil segue acompanhando, indiciou, não sei o que, encaminhou pro Ministério Público, aconteceu o que? Aconteceu que pagou uma multinha lá e tal, não sei o que, foi liberado, então vai continuar tendo gato. Coloca na cadeia para comer 5 anos de cadeia em regime fechado que nunca mais se encontra. Ou então 10. Aumenta a punição? Aumenta a punição que nunca mais tem. Porque aí é aquela coisa, não é só lucrar com a água que serve para outra coisa, não é só o lucro da água, não é só o desvio da água em si, é como o presidente falou aqui, o gerente regional falou aqui, é a questão de prejudicar o abastecimento para outras pessoas. Então não tá furtando só a Embasa, não tá furtando só a água da barragem, tá furtando a comunidade inteira.
pela lógica aí, porque quantas casas poderiam ser abastecidas? Enquanto não tiver realmente aí uma punição mais severa, vai continuar incentivando. Vai continuar tendo. Agora aquela coisa, a culpa é de quem? Porque a Embasa faz a parte dela, descobre, vai lá e faz o boletim. A Polícia Civil é a mesma coisa, vai lá junto com a Embasa e registra. A Militar também faz a sua parte. Agora quem é o responsável? Quem é que deveria segurar esse povo na cadeia que não segura? Me poupe, pelo amor de Deus. Caminhão tomba na BR-116 após se soltar de guincho no sudoeste da Bahia. Na noite de quarta-feira, dia 4, um caminhão que transportava uma motoniveladora, tombou na rodovia Santos Dumont, na BR-116. O acidente ocorreu no trecho da Serra do Mutum, entre os municípios de Jaguaquara e Jequié, no sudoeste da Bahia. De acordo com informações apuradas pelo blog do Marcos Fran, o incidente aconteceu por volta das 21h10. O caminhão prancha estava sendo rebocado por um guincho no sentido de Jaguaquara para Jequié. Durante o percurso, o caminhão se desprendeu do guincho, desceu de ré e acabou tombando na faixa sul, na altura do quilômetro 639. Apesar do susto e da potencial gravidade do incidente, não houve registro de feridos. O tombamento do veículo não causou a interdição da pista, o que minimizou o impacto sobre o tráfego local. Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, foi prontamente acionada para a remoção dos veículos envolvidos e para assegurar a segurança dos usuários da rodovia. A rápida resposta das autoridades ajudou a garantir que o tráfego continuasse de forma segura, sem maiores transtornos. Então tá aí, toda essa situação, aqui também do sudoeste da Bahia. Gente, vamos dando prosseguimento por aqui falando o seguinte: assaltantes de motoristas de aplicativos são presos e veículos são recuperados em Vitória da Conquista. Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista prenderam na quarta-feira 5, 2 homens e uma mulher investigados por roubos qualificados com restrição de liberdade contra motoristas de aplicativo. A ação resultou também na recuperação de 3 veículos subtraídos durante os crimes. As investigações apontam que a mulher de 19 anos atuava solicitando as corridas por meio de aplicativo, atraindo as vítimas para emboscadas. No momento da chegada dos motoristas, 2 homens, um borracheiro de 21 anos, companheiro da mulher e outro suspeito de 19, entravam no carro e em outro ponto da cidade anunciavam o assalto. Os policiais civis localizaram o casal em um motel no bairro Terras do Remanso. O terceiro envolvido foi preso em sua residência. As vítimas reconheceram os suspeitos e confirmaram que transferências bancárias realizadas sob coação foram direcionadas às contas dos autores. Com o casal foram apreendidos um simulacro de pistola modelo 24/7, aparelhos 24/7. Também foram apreendidos aparelhos celulares e 2 cartões bancários pertencentes a uma das vítimas. A ação resultou ainda na recuperação de 3 veículos: uma Honda Pop 110 i ES de cor preta, um Hyundai HB20 1.0 Sense de cor prata e um Chevrolet Prisma 1.4 MT LT de cor branca. Os presos e o material apreendido foram apresentados no plantão central da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Vitória da Conquista, para as medidas cabíveis. Os veículos estão sendo restituídos aos legítimos proprietários. É brincadeira? Rapaz, mas também é muito cara de pau, né? Ela chamava os motoristas e os outros 2 ligeiros entravam no carro e depois anunciava o assalto. Rapaz, eu vou te falar, acontece cada coisa, viu? Após repercussão, Coelba se manifesta sobre quedas de energia em Matina e promete melhorias no sistema elétrico. Depois da grande repercussão causada pela matéria sobre as sucessivas quedas de energia registradas em Matina, na Bahia, a Neoenergia Coelba se pronunciou na tarde desta quinta-feira, dia 6, por meio de nota encaminhada à redação pela assessoria de comunicação da empresa. Na mensagem, a distribuidora afirmou que está dedicada a realizar as melhorias necessárias no sistema elétrico para garantir um fornecimento de energia de qualidade aos moradores de Matina. Segundo a Coelba, equipes foram enviadas recentemente ao município para inspecionar toda a rede elétrica, enquanto os engenheiros realizavam estudos técnicos voltados à distribuição de energia. Como medida imediata, a empresa informou que fará ajustes em equipamentos da região para minimizar as oscilações no fornecimento. A nota também destaca que a concessionária segue monitorando a rede elétrica de Matina e fará os ajustes necessários para melhor atender a população.
A manifestação ocorre após denúncias de moradores sobre mais de 20 quedas de energia em uma única noite. Situação que tem causado transtornos e preocupação à população local. Agora também a Coelba deveria fazer esse trabalho em outras cidades também, como o Livramento. Claro, bem colocado. Parabéns pela sua colocação. Não é só Matina, não. É quase toda a Bahia reclama de quedas de energia. Vamos colocar aqui 90%. Aliás, aqui, graças a Deus, eu não sei que milagre de quando começou a chover pra cá, apesar que deu umas 3 chuvas só, foi 4, né? Graças a Deus não teve queda de energia, mas teve uma época aqui que teve? Você percebeu aquela hora aí, mais ou menos, às 11 horas, deu uma piscada, isso, exatamente, mas não chegou a cair. Mas eu vou te falar a verdade, pelo menos aqui, basta nublar que a energia já tá caindo. Já tá indo embora, e é equipamento que queima e tal. O ano passado foi se eu não me engano, 2024, teve uma sexta-feira 3 aqui que queimou uma pancada de equipamento aí, né? Perdemos arquivos musicais e tal, foi uma bagunça danada. E aí eu vou te falar a verdade, não é só de Matina, não. É Matina, é Livramento, é Dom Basílio, tudo quanto é lugar. Aí eu tava em casa foi no último sábado, se eu não me engano, pelo amor de Deus, meu irmão. Tá maluco, foi na sexta, melhor dizendo, né? À noite. Era uma queda de energia atrás da outra. Ia e voltava. Aí ficava, quando pensava que não ia embora, 2 minutos voltava. Aí ficava mais meia hora, ia embora, 2 minutos voltava. Quem aguenta um negócio desse? Né? Aliás, a gente aguenta. O problema é o seguinte: os aparelhos. Queimam-se tudo, não fica um, né? O Procon já anda cheio. Pois é. De denúncias e reclamações. Olha, gente, lá em Guanambi, homem morre no hospital geral após acidente de carro em Dom Basílio. Na verdade, foi de moto, né? Um homem de 56 anos morreu na madrugada de quarta-feira 5 após sofrer um acidente com uma motocicleta aqui em Dom Basílio. A vítima foi identificada como João Antônio de Santana. Segundo informações da polícia, o acidente ocorreu na noite de segunda-feira 3. João Antônio foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, depois transferido ao hospital regional de Guanambi, onde ficou internado. O estado de saúde se agravou e ele morreu por volta das 4h10 da manhã. O caso foi registrado na delegacia e deve apurar as circunstâncias do acidente. Infelizmente, né? Mais um acidente. Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço. A diversificação das exportações para a Ásia e a Europa compensou os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos 3 meses após retaliação comercial do governo de Donald Trump. As vendas do Brasil para o exterior cresceram 9,1% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, batendo recorde para o mês desde o início da série histórica, em 1989. O crescimento ocorreu mesmo após a forte queda de 37,9% nas vendas para os Estados Unidos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira 6 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo o levantamento, as exportações somaram 31 bilhões 970 milhões de dólares no mês passado, enquanto as importações atingiram 21 milhões e 100 mil dólares, né? No caso, 10 mil dólares aí, resultando aí em superávit comercial de 6 bilhões 960 milhões de dólares. A retratação das exportações para os Estados Unidos, impactadas pelo tarifaço implementado pelo governo norte-americano, levou a uma queda de 24,1% nas vendas para a América do Norte. Essa foi a única região com redução nas exportações em outubro. Não exporta para a América do Norte, exporta para a Europa, para a Ásia, para qualquer outro local, né? E tá por aí. A Ásia e a Europa, portanto, compensando os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos, né? Brasil, eu vou te falar a verdade. Olha, vamos lá. O Brasil, o que os nossos representantes governistas têm que fazer é governadores, presidentes e tal, né, líder de embaixadores aí dos outros locais e tal, fora do país, né, é ter diálogo, é conversar, é fazer realmente acordos, porque, meu amigo, produção nós temos pra caramba. Vender os nossos produtos. Exatamente, vender de preferência bem vendidos, né? Sinceramente falando, os nossos produtos, né, não importa se é fruta, se é carne bovina, se é minério, o que quer que seja, realmente, meu amigo, o Brasil exporta muita coisa, né? Envia muita coisa para os outros países e tal, produz para ele mesmo e ainda produz para os outros, né? Então a nossa economia realmente é muito aquecida e é muito bacana, a gente fica feliz demais quando traz uma notícia dessa, né? Claro que nem todo mundo fica, né? Mas eu particularmente fico, né? Eu fico feliz demais, viu? Vamos lá, gente. Olha, homem é preso por tráfico de drogas e associação criminosa em Itambé. Um homem de 24 anos foi preso na tarde de terça-feira 4 por equipes da Delegacia Territorial de Itambé, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Jurisdição Plena da comarca local. A ação ocorreu no bairro Sidney Almeida por volta das 15 horas. O investigado é apontado como integrante de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e associação para o tráfico no município. Ele havia sido
sendo investigado desde março de 2025, quando outros membros do mesmo grupo foram presos em flagrante pela Polícia Civil pela prática dos mesmos crimes. Com o cumprimento do mandado, chega a 5 o número de pessoas presas pertencentes ao grupo investigado. Após as formalidades legais, o homem foi submetido a exame de lesão corporal e permanece custodiado à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular totalmente a organização criminosa, ou seja, que também, né, na nossa região sudoeste da Bahia. E com essa informação, a gente vai encerrando por hoje aqui o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Mais informações, é claro, você encontra acessando o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Nossa programação em tempo real, as principais informações e muitas novidades por lá para você. Um grande abraço e um maravilhoso final de semana. Amanhã a gente retorna com muito mais. Amanhã é um programa musical, viu? Aqui na Portal Sudoeste. Grande abraço, gente. Valeu, tchau, tchau. Boa tarde, bom final de semana, Luiz. Bom final de semana a todos vocês. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.